Oi, gente, é a Adriana. Vou falar aqui sobre o ferro. O ferro é o metal mais presente no corpo humano, tá? Ele está presente numa área nobre do cérebro, então a função dele nessa região está muito associada à síntese proteica, metabolismo energético das células do sistema nervoso, mielinização das fibras nervosas e síntese de neurotransmissores. E ele também é encontrado em proteínas do nosso corpo, do nosso sangue, como a hemoglobina, a ferritina e a transferrina. Então, a gente pode dizer que a função do ferro está relacionada também principalmente ao transporte de oxigênio. Quando a nossa dieta começa a ser pobre em ferro, ou o corpo começa a aumentar o requerimento de ferro e a gente não consome o suficiente para suprir essa necessidade, a gente passa a ter uma deficiência de ferro. Então a deficiência de ferro, ela não é uma anemia em si, ela é a depressão de ferro nos tecidos e depósitos, representados aqui pela ferritina. A longo prazo, essa deficiência de ferro pode causar uma anemia ferropriva, tá? Que ela é caracterizada por baixos níveis de hemoglobina. Então, a gente pode dizer também que ela é do tipo microcítica e hipocrômica. A anemia, ela é um problema muito sério e grande de saúde no mundo hoje em dia, tá? A gente encontra de 2 a 3 bilhões de indivíduos com anemia. E a OMS estima de mais ou menos 2,1 milhões de crianças na idade pré-escolar em risco de deficiência de ferro. A gente, aqui em dados mundiais, tem aproximadamente 52% das mulheres grávidas com anemia e metade disso com anemia ferropriva e 39% das crianças menores de 4 anos com anemia. No Brasil, a gente não tem números específicos para anemia ferropriva, mas a gente sabe, os números que tem estimados aqui é de 16 a 35% das pessoas com anemia no Brasil e 22 a 80% das crianças com anemia. O que acontece é que a anemia, quando ela ocorre na gestação, o risco de mortalidade perinatal é muito grande. Então, 40% das mortalidades perinatal estão associadas, 40% está associado à anemia. E aí, o que acontece? A anemia, ela é prejudicial não só para a mãe, quanto para o bebê, né? Então, vamos falar um pouco das consequências da anemia na gestação. Ela pode ocasionar um ganho de peso inadequado da gestante. Em casos mais graves, ela pode ocasionar insuficiência cardíaca para a mãe e também para o bebê. Tá? Aí, mais associado ao bebê aqui, a gente pode falar que existe um risco de parto prematuro, tá? O recém-nascido nascer com baixo peso. E, além disso, o fato dele não ter ficado nas últimas semanas, né, na barriga da mãe, onde ele ganharia, onde é o período onde ele armazena mais ferro, ele ainda corre o risco de nascer com deficiência de ferro. Ele vai ser uma criança com retardo no desenvolvimento cognitivo, existe esse risco, menor resistência para infecções, porque baixa a imunidade, tá? E em casos mais graves, ocorre a diminuição da capacidade física. A questão da anemia é que, por exemplo, esse risco no desenvolvimento cognitivo, ele é uma condição que, mesmo quando a criança é tratada, ela não recupera totalmente essa capacidade de aprendizagem se você comparar com crianças que nunca tiveram anemia. Então, existe uma repercussão a longo prazo e é muito grave, porque traz consequências por toda a vida. Tá? O diagnóstico é feito através de exames bioquímicos, tá? Associado também a achados clínicos. Então, os principais exames para detectar a anemia em si é a hemoglobina, o hematócrito, o VCM, que é o volume corpuscular médio, que mede o tamanho das hemácias, tamanho médio das hemácias, e o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, que nada mais é do que a quantidade de ferro na hemoglobina. Com esses 4 parâmetros, a gente consegue ver se
a hemoglobina está abaixo do normal, o hematócrito também, o VCM, todos eles, na verdade, para representar a anemia, eles precisam estar abaixo da normalidade. Né? E aí, quando o VCM está abaixo da normalidade, a gente diz que é uma... Quando esses parâmetros estão abaixo da normalidade, a gente diz que é anemia ferropriva, que é uma anemia, né, microcítica e hipocrômica, tá? Por deficiência de ferro. Aqui eu trouxe alguns parâmetros. Então, o ponto de corte para o diagnóstico da anemia na gravidez. Então, eu trouxe uma comparação mulheres não grávidas e as grávidas no primeiro tri, segundo e terceiro. Tá? Então, assim, pelo ponto de corte, a gente consegue ver que o ponto de corte das gestantes é um pouquinho abaixo das mulheres não grávidas, porque a gente sabe que o requerimento aumenta e que é normal ter uma pequena variação, né, um número mais baixo aí de hemoglobina e hematócrito, mas existe, né, também o limite para que isso esteja normal na gravidez. Então, os limites são alterados, é legal observar essa questão ao interpretar os exames. É importante também saber que, como a anemia ela se inicia por uma deficiência de ferro, desde o primeiro trimestre é importante incluir também o exame pelo menos da ferritina, do ferro sérico e da transferrina. A ferritina vai trazer se essa depressão já está acima do ideal, né? Só que é importante ter cautela na interpretação da ferritina, porque ele também é um parâmetro que é alterado em outras situações, como doenças hepáticas e processos inflamatórios infecciosos. E tudo isso pode ser somado aqui aos achados clínicos, né, como palidez de pele, glossite, picamalácia, irritabilidade, unhas quebradiças, tudo isso reforçando aí o quadro de anemia do paciente. Onde encontrar o ferro? Então, a gente tem dois tipos de ferro, o ferro M e o ferro não M, e a absorção do ferro M, ela é bem superior ao ferro não M, e ela não é influenciada pela dieta em si, tá? Então, o organismo absorve de 20 a 30% do ferro M, e a gente encontra ele em fontes animais. Então, carnes vermelha, carne de frango, peixe, porco e vísceras. E o fígado é o principal fonte de ferro M. O ferro não M, ele é encontrado principalmente nas fontes vegetais, mas não somente. E as principais fontes são espinafre, brócolis, né, hortaliças verde escuro de uma forma geral, leguminosas, principalmente o feijão preto e a lentilha, e os ovos. O ferro não M, ele é influenciado pela dieta. Então, existem os inibidores e os facilitadores. O organismo só absorve de 2 a 10% do ferro não M. Então, principalmente porque às vezes as próprias fontes de ferro não M possuem inibidores. Então, aqui a gente observa, por exemplo, que arroz, feijão, milho, farinha de trigo integral, café e leite, eles contêm inibidores, como em parte deles, né, como o fitato, o taninos, cálcio e fosfatos. E o que significa isso? Que eles reduzem a absorção do ferro contido nesses alimentos ou em outros alimentos consumidos em conjunto. E aí, como a gente tem os facilitadores que podem ajudar nessa absorção do ferro não M, eu vou falar mais à frente da orientação nutricional utilizando esses facilitadores, que são as próprias carnes, vitamina C e vitamina A. Então, como é a melhor forma de orientar a gestante? Que ela deve priorizar a ingestão de ferro M, melhorar a biodisponibilidade de ferro não M. De que forma? Consumindo alimentos que contenham os alimentos facilitadores, que são o ferro M, né, alimentos como carnes, por exemplo, que contenham ferro M, e alimentos que contenham vitamina C e vitamina A.
ela deve também, uma dica importante, é evitar o consumo de leite e café próximo às refeições, porque contém alimentos aqui que competem, né, com o ferro, né, nessa absorção. Então eles vão inibir a absorção do ferro. E também, por último, a dica do aleitamento materno, que de uma forma geral a gente sabe da importância, mas pensando especificamente na anemia, o aleitamento materno, o leite materno, ele tem pouco ferro, mas o pouco ferro que tem, ele tem uma alta biodisponibilidade. Isso significa que a criança é bem menos possível ela ter uma deficiência de ferro consumindo o leite materno do que consumindo fórmulas ou introdução ou já consumindo alimentos, né? Então, quanto mais tempo a criança tiver e receber esse aleitamento materno exclusivo, é a maior a probabilidade dela não ter a deficiência de ferro. A recomendação para gestantes, ela aumenta em 50% mais ou menos se comparado com a recomendação de ingestão de ferro para as mulheres de 19 a 50 anos. Então, mulheres de 19 a 50 anos é recomendada ingestão de 18 miligramas dia e grávidas 27. Aqui, com essa informação, a gente já consegue ver que a suplementação de ferro para grávidas, né, suplementação medicamentosa, é importante e é necessária. Por quê? Porque existe uma conta que a gente faz que aproximadamente a cada 1.000 quilocalorias de dieta a gente consegue consumir de 6 a 7 miligramas de ferro. Então, para consumir as 27 miligramas somente com dieta, seria necessário a grávida ter uma dieta de 5.000 quilocalorias, o que é inviável. Então, aqui com essa informação e com esse raciocínio, a gente já sabe que as grávidas precisam dessa suplementação medicamentosa. E aqui eu trouxe também, não é bem a recomendação de ingestão, mas sim a recomendação de suplementação para lactentes e prematuros. Então, até 2018, a recomendação era lactentes com introdução, a partir da introdução alimentar, começa a suplementar 1 miligrama por quilo dia até os 2 anos. E os prematuros com mais de 1,5 kg ou recém-nascidos de baixo peso, a partir do 30º dia, suplementaria 2 miligramas por quilo dia no primeiro ano e depois cai para 1 miligrama quilo dia. Aconteceu um consenso sobre a anemia ferropriva em 2018, tá, dos departamentos de nutrologia e hematologia e hematoterapia da Sociedade Brasileira de Pediatria, que se reuniram em Campinas e soltaram e fizeram em conjunto um documento, tá, que sugere a revisão desses critérios. E assim, aí a tabela ficou grande, não trouxe aqui, mas em resumo, o que eles disseram? Não vamos mais suplementar, a nossa recomendação é não suplementar somente para lactentes com introdução alimentar ou prematuros com mais de 1,5 kg ou baixo peso. Ou recém-nascidos de baixo peso, né? Vamos suplementar ferro para todos os recém-nascidos, a partir dos 3 meses de idade, tá? Então, depois quem tiver interesse de ver, esse consenso foi disponibilizado pelo Wellington, lá na aula de infância e adolescência, e aí a tabela é grande, entendeu? Ela vai variando aqui, chega até, eu acho que a 4 miligramas por quilo dia, conforme a condição, se é prematuro, dependendo de quantos quilos nasceu, ou se a criança nasceu com baixo peso, dependendo do peso que nasceu, eles vão fazendo uma variação aqui e acaba abrangendo todos os recém-nascidos. Como tratamento e prevenção, a medida de combate à deficiência de ferro e anemia ferropriva é indicado a modificação dos hábitos alimentares, então uma dieta adequada, tá? Diagnóstico e controle de infecções, se elas houverem, elas tanto podem ser o motivo dessa anemia, né, como pode ser também ter vindo de forma secundária, né, por baixa imunidade, né, após a anemia, então é preciso diagnosticar e controlar. Em alguns casos vão ser indicados fortificação de alimentos ou até uma suplementação medicamentosa. No caso das gestantes, é necessária a suplementação com medida profilática, como eu disse, e aqui chegamos nas quantidades. É necessário de 30 a 40 miligramas por dia,
tá? Segundo a OMS, e aqui o limite, a UL, é de 45 miligramas dia, tá? Ela foi modificada, eu acho até que ela era menor e passou a ser 45. Então, de 30 a 40 miligramas está dentro do máximo indicado para o indivíduo. No caso de anemia, se a gestante tiver uma anemia ou deficiência de ferro, a suplementação, segundo eu peguei no livro da Betolo, vai de 60 a 80 miligramas por dia. No caso da anemia, seria 80 miligramas, né? Numa deficiência, poderia ser 60 ou algo entre esses valores. Mas a OMS indica uma suplementação de 120 miligramas até normalizar. Tá? Então, eu acho aqui que a gente vai precisar estar mais atento a isso quando se formar, até porque é possível que esses valores, né, essa recomendação, ela vai sendo atualizada, né, conforme vão surgindo outros estudos. E aí, uma informação importante aqui que eu trago também é que essas doses elevadas de ferro, elas podem aumentar o requerimento de zinco e levar à deficiência do zinco numa gestante, dependendo da dieta dela. Então, ao passar uma dieta para uma gestante que esteja com deficiência de ferro, anêmica, né, que faça uso dessa suplementação, é importante estar atento ao zinco também na dieta. E aqui o último slide com relação aos tipos de medicamento, né, da suplementação. Então, o sulfato ferroso é a forma mais barata, o custo é muito menor do que os demais, e por isso ela é a forma escolhida pelo Ministério da Saúde. Ele é muito bem absorvido, absorve muito rápido, tá? Só que a questão é que ele tem efeitos colaterais. E os efeitos colaterais, náusea, vômito, gosto metálico na boca, pirose, dispepsia, desconforto abdominal, diarreia e obstipação. Esses efeitos colaterais, eles realmente existem, e assim, eu acho que na maior parte das pessoas, o que faz com que as pessoas desistam do tratamento. Tá? Então, isso também é um ponto importante, assim, para quem pode, né, e não depende aí do sistema público de saúde, o ideal seria suplementar usando outros tipos que não o sulfato ferroso, para não ter essa baixa adesão aqui do tratamento. Os sais férricos são uma boa opção, porque eles têm um bom perfil de adesão, tá, ao tratamento, porque eles têm um padrão de absorção mais lento, tá, pelo corpo, pelo organismo. A dieta não interfere nessa absorção, eles não trazem efeitos colaterais, são pequenos, entendeu? Nem são considerados. E a eficácia é semelhante aos ferrosos, ao sulfato ferroso. O ferro aminoquilato tem uma característica semelhante aos sais férricos, mas a diferença é que ele não tem uma eficácia tão boa quanto o sulfato ferroso, tá? Mas ainda assim pode ser uma opção. E o ferro carbonila, ele é uma alternativa boa, que tem um teor alto de ferro, tem uma boa biodisponibilidade, efetividade, tem poucos efeitos colaterais, se comparado ao sulfato ferroso, mas ele tem mais efeito do que o dos sais férricos. Então, ele é uma opção que está ali entre o sulfato ferroso e o sal férrico, né? E ele interfere na dieta, então ele precisa ser administrado em jejum. E eu esqueci de comentar aqui que o sulfato ferroso, por causa dos efeitos colaterais, eles também são mais indicados a serem consumidos à noite ou longe das refeições principais, então, pelo menos 1 hora antes ou depois. Tá? E, bom, gente, era isso. Eu acho que faltou falar um ponto aqui, que o ferro da dieta é importante, mas na hora que a gente olha números, inicialmente ele parece ter pouca importância quando a gente vê a informação de que a maior parte do ferro utilizado no organismo ele vem da reciclagem das hemácias, 90%, e 10% vem da dieta. Só que esses 10% completam os 100%, e se essa dieta não tiver uma boa quantidade de ferro,
e ela começar a ser deficiente, mesmo sendo 10% do que o corpo utiliza, ele já causa a deficiência de ferro e pode levar a anemia, sim, ferropriva. Então, era isso que eu tinha para falar, da importância do ferro e dos riscos que ela traz, principalmente na gestação. Valeu, pessoal.